Mateus capítulo 4, nós vamos aqui considerar hoje um episódio da vida de Jesus. Mateus 4, um episódio que é conhecido, que foi a sua tentação. E queremos hoje ver a tentação de Jesus e também as nossas tentações. Mateus 4, versículos 1 até 11. Então vamos ler aqui este texto que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Muito bem, a tentação de Jesus. E como é que nós podemos aplicar isto à nossa própria vida? Nós temos este episódio na vida de Jesus, logo no início do seu ministério, ou seja, Jesus faz a sua primeira aparição pública aos 30 anos de idade, quando ele vai encontrar-se com João Batista e ser batizado no Rio Jordão por João. E ali, naquele instante, João identifica logo Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na mesma ocasião em que Jesus faz a sua primeira aparição, é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é batizado e na água, quando o Senhor estava a sair, ouve-se uma voz do céu, a voz do Pai, que aprova ali, verbalmente e diante das multidões, a pessoa do seu Filho, dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Está em Mateus 3,16. E então, imediatamente, após este batismo e após esta primeira aparição, o texto diz-nos que imediatamente ou logo Jesus vai ser tentado pelo próprio diabo. Então vejam, irmãos, Deus fez-se carne, veio ao mundo na pessoa do Filho, fez-se homem, e como homem, Jesus foi tentado, como diz Hebreus 4,15, diz que ele, Jesus, em tudo, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quer dizer que Jesus foi tentado, Jesus sofreu a tentação e venceu a tentação. Isso quer dizer que Jesus veio e cumpriu toda a lei e ele por nós triunfou. E isto mostra que também nós, como iremos ver na mensagem, também nós estamos sujeitos à tentação, mas assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer, podemos triunfar sobre as tentações que surgem à nossa vida. Porque, na verdade, tal como Jesus foi tentado pelo diabo, nós também neste mundo somos tentados das mais variadas formas. A tentação é uma realidade bíblica,
E a queda ou sucumbir, perder perante uma tentação, pode trazer graves consequências para as nossas vidas. E nós temos episódios nas Escrituras que nos relatam isso mesmo. Grandes homens de Deus foram tentados e triunfaram, e outros sucumbiram, e as consequências muitas vezes são graves. Por isso que nós possamos aprender lições importantes para a nossa vida com a tentação do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o que é a tentação? O que é a tentação? Diz aqui o versículo 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esta palavra, na escrita original grega, ser tentado, significa provar, significa pôr à prova, é um teste, é testar a natureza de algo, por exemplo, testar os metais pelo fogo. Eles estão ali a ser provados, postos à prova para comprovar a sua essência, para provar se o ouro é mesmo ouro, se a prata é mesmo prata e outros materiais. Portanto, a palavra tentar significa isso, é testar as qualidades de algo, ou, no caso dos humanos, as suas qualidades morais, para ver como é que suportam a prova e a tentação. E, de facto, Tiago escreveu no primeiro capítulo sobre a tentação, e aqui temos logo uma lição sobre a tentação. Tiago capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ninguém, sendo tentado, portanto, nós somos tentados, diga, de Deus sou tentado. Ou seja, Deus está-me a tentar. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um, então, de facto, o que é que ocorre? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A nossa carnalidade, como homens e mulheres que somos pecadores, apesar de nascidos de novo e regenerados, temos ainda essa velha natureza a batalhar connosco. E diz que a tentação é isso, é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, produz o seu fruto, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Quer dizer, de Deus não vem a tentação, vem a prova. A prova, sim. Deus põe-nos à prova em muitas situações. Por exemplo, lembram-se que Jesus pôs uma vez à prova os apóstolos. Quando eles vieram, o Senhor Jesus tinha estado a ensinar e a fazer muitos milagres, e vieram dizer ao Senhor Jesus: olha, não temos forma de dar de comer a tanta gente. E Jesus lança ali a questão para provar o que é que ia no coração dos apóstolos para resolver a questão. Ou seja, pô-los à prova. É isso que Deus faz. Deus põe-nos à prova, mas com o objetivo de fortalecer a nossa fé, nunca para o mal. Esta é uma lição importante. Deus nunca nos tenta para o mal. Pelo contrário, como vemos aqui, o diabo é que tenta para o mal, com o objetivo de nos fazer cair, com o objetivo de nos levar ao pecado, à desobediência, à ofensa ao Senhor Deus e às vezes também ao nosso próximo. A palavra diabo, que aparece aqui no versículo 1, significa caluniador. Satanás, que é outro nome, outro título do diabo, significa adversário. Portanto, os próprios nomes de Satanás
já nos mostram a sua pessoa. Ele é o acusador, ele é caluniador, é adversário, ele é iníquo e aquilo que se pode esperar dele é só e unicamente o mal. Como diz o versículo 3, vejam, chegando-se a ele o tentador. Portanto, o diabo é que é o tentador. E as tentações do diabo são sempre plausíveis, ou seja, são armadilhas, são subtis, são enganadoras e nós temos que ter, de facto, muito cuidado. Vejam, nós conhecemos o episódio lá no Jardim do Éden, como ele, com aquela astúcia e a sua artimanha, conseguiu iludir Eva. Temos aqui a primeira tentação. Então vejam, o próprio Senhor Jesus é tentado especificamente pelo diabo, portanto a maior tentação que nós possamos imaginar, o maior tentador, que é Satanás, e ali está esta batalha entre Satanás e o Senhor Jesus. A primeira tentação está no versículos 3 e 4, que é ali para Jesus transformar pedras em pão para se alimentar. Isto vem na sequência de Jesus ter estado em jejum total, 40 dias e 40 noites. E depois diz que Jesus teve fome. E o diabo vai então aproveitar-se dessa necessidade. Então a tentação muitas vezes é isso, é o aproveitamento de uma necessidade. E vem essa primeira tentação apelando ali ao desejo de Jesus por comida. Vejam que o Pai, no batismo, algum tempo antes, tinha acabado de declarar que Jesus é o seu Filho amado. Disse, este é o meu Filho amado. E o que é que Satanás vem aqui dizer? Se tu és... Vejam, Deus disse, este é o meu Filho amado, em que eu tenho toda a alegria e o prazer. E o diabo é como lá no jardim. Deus disse que não podem comer de nenhuma árvore. Não, ele disse só não podemos comer daquela. Mas não podem comer de nenhuma. Vejam, me engano aqui. Deus disse, este é o meu Filho amado. Se tu és o Filho de Deus, não é? Lançar aqui a dúvida. E a primeira tentação tem todas as condições para ser bem sucedida, não é? Porque Jesus tem fome, precisa de se alimentar, e o diabo está a dizer, prova que és de facto o Filho de Deus, com todo o poder que o Filho de Deus tem, é muito fácil das pedras fazeres pão. Porque é que has de continuar com fome? Para ti é fácil transformar as pedras em pão. E o que é que está em foco aqui? Nós podemos dizer, bem, que mal é que isso tinha? O que está em foco aqui seria ceder ao orgulho e usar o poder divino para satisfazer uma necessidade própria. Essa não era a missão de Jesus. Se nós virmos, Jesus fez muitos milagres e até fez por 2 vezes o milagre da multiplicação dos pães, mas não foi porque ele tinha fome. Eu vou aqui fazer este milagre porque eu tenho fome. Mas para satisfazer a necessidade das multidões, dos outros. Jesus humilhou-se ao vir ao mundo e o diabo quer aqui quebrar esta humildade de Jesus. E Jesus vai responder no versículo 4, e esta é a lição para nós. Onde é que nós vamos ter os recursos para vencermos na nossa vida neste mundo, na nossa caminhada cristã? Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Quer dizer, como nós sabemos, em todas as respostas de Jesus, ele começa sempre, as primeiras palavras são, está escrito. Jesus usa as Escrituras, e neste caso Jesus está a citar o livro de Deuteronômio, está a usar as palavras de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e aqui Jesus está-nos a ensinar o valor e o poder da palavra de Deus. Vejam.
Qual é o recurso que o Senhor Jesus usa? Jesus podia fazer ali, usar a sua autoridade, o seu poder. Ele usa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Ou seja, encaremos as tentações como Jesus encarou, socorrendo-nos das Escrituras, da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Não confiemos nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, mas olhemos para Jesus. Recorramos à verdade da Bíblia. E Jesus ensina aqui que nós temos vida física e vida espiritual. Esta é a nossa existência neste mundo. Adão e Eva caíram tentados, vejam, por um alimento físico. Foi um alimento físico, o fruto daquela árvore. Jesus venceu esta tentação. Perante a tentação de um alimento físico, Adão e Eva sucumbiram, mas o nosso Senhor venceu. O pão é necessário para a nossa vida física. Sem alimento nós morremos. Mas a palavra de Deus, isto nós temos que guardar no nosso coração, a palavra de Deus é essencial à nossa vida espiritual. E o que nós precisamos é aquilo que Jesus diz aqui, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus é o que temos na Bíblia. A palavra que saiu da boca de Deus é esta aqui. E Jesus diz, nós vivemos disto. Esta é a nossa vida. Esta é a verdade da palavra de Deus. Então Jesus triunfou na primeira tentação. A segunda tentação, versículos 5, 6 e 7. E agora Satanás tenta Jesus. A tentação é qual? É para que Jesus use poderes especiais, espetaculares diante das multidões. Diz que o diabo o transportou à cidade santa, que é Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo. O templo já ficava num monte e estão lá em cima, no lugar mais alto do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, uma vez mais aqui a colocar esta questão de ser ou não Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, então Jesus é tentado para fazer algo que pode levar à morte física. Nós sabemos isso. Alguém que se coloca num sítio alto, se atirar dali para baixo, vai morrer. E o diabo diz, não, mas não tens problemas. Tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. A própria palavra de Deus diz que Deus vai cuidar de ti para que nenhum mal te suceda. Ou seja, seria um espetáculo ver quem estivesse a ver Jesus a lançar-se e assim, tipo super-homem, a voar e depois a pousar calmamente no chão. Então, a oferta de Satanás é essa. Mas se Jesus fizesse isso, bem, para ele não era difícil. O Senhor na ascensão subiu para o céu. Não tinha problema nenhum em descer ali suavemente do cimo, do lado do pináculo do templo. Mas se Jesus fizesse isso, ia ser uma coisa impressionante para as multidões, seria um espetáculo, mas seria revelar-se como um Messias da maneira mais inadequada. O Messias a revelar-se dessa forma. Porque o Messias, Jesus, veio como o servo sofredor, humilde, que vai ser rejeitado, vai ser humilhado, injuriado, crucificado, e não para mostrar assim um espetáculo de se lançar do alto de um edifício e ser protegido por Deus. Ou seja, Satanás queria que Jesus demonstrasse que Deus podia livrá-lo de uma situação impossível. E em resposta, uma vez mais, Jesus usa a palavra de Deus e diz, também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. E essa é uma referência a Deuteronômio 6,16. Uma vez mais, Jesus vai buscar. Jesus tinha as Escrituras totalmente memorizadas e, uma vez mais, o valor da palavra de Deus. O que é tentar a Deus? É colocar Deus perante uma situação totalmente desadequada, que é, ó Deus, eu sou cristão, tenho muita fé e a tua palavra diz que esta situação que é aqui feita por Satanás, então colocar Deus à prova de tal maneira que é tentar Deus perante uma situação impossível. Ou seja, há atos humanos que testam a paciência e a bondade de Deus. Mas testar Deus, pondo em risco a nossa própria vida, isso não se deve fazer. Isso é realmente tentar a Deus. E aqui o contexto da resposta de Jesus, que é de Deuteronômio capítulo 6, é a passagem de Israel pelo deserto, a caminho da terra prometida, em que, como sabemos, Israel murmurou muitas vezes, queixou-se muitas vezes contra Deus. E estavam passo a passo a pedir provas sobrenaturais da presença de Deus com eles. E isso era tentar a Deus. Deus provou desde o princípio, com as pragas no Egito, abriu o mar vermelho, depois o maná e a água que brotava da rocha e tantos outros milagres. Mas, na dureza do seu coração, exigiam a cada passo na caminhada para Canaã provas de que Deus estava mesmo entre eles. Nós não podemos pôr Deus à prova. Em circunstâncias pessoais, especialmente se forem contrárias à vontade de Deus, em que depois vamos pedir a ajuda de Deus. Não nos podemos nem devemos expor a perigos que naturalmente são destrutivos, com essa pretensão de que Deus nos vai proteger das consequências. O Senhor Jesus diz aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. A nossa vida perante o Senhor é de humildade, de confiança e não de arrogância, dizendo, olha, vou pedir aqui, ou entrar numa circunstância totalmente inadmissível para pedir a intervenção de Deus. Então, uma vez mais, Jesus vence aqui esta segunda tentação de mostrar uma pessoa espetacular usando a palavra de Deus. E por fim, versículos 8 até 10, a terceira e última tentação, talvez esta é a mais mortífera. Talvez estejamos a ver que seria uma coisa inofensiva, que é, versículo 8, o diabo transporta Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Veja o que é que o diabo pede de Jesus, adoração. Tudo isto te darei. Ou seja, a tentação a que muitos crentes sucumbem, que é cederem à concupiscência dos olhos e à soberba da vida, como diz 1 João 2,16, que é ter tudo. O diabo faz aqui uma proposta para Jesus o adorar, em vez... Só uma questão. Aqui o diabo a dizer que isto tudo te darei, não é? Se calhar dá-nos a entender que Satanás tem, é uma forma de dizer que realmente Satanás tem poder sobre o mundo. Tem. Tem poder, domínio, seja de negócios, tem poder sobre... E exatamente, Daniel está a colocar a questão, não sei se ouviram, que quando o diabo diz tudo isto darei, esta glória do mundo, se realmente isso é verdade. Jesus não desmente, não é? E de facto a Bíblia diz que Satanás é o quê? O príncipe deste mundo. João, na primeira carta, diz o mundo jaz no maligno.
Portanto, de facto, olhamos para o mundo e o diabo tem, infelizmente, um domínio sobre o mundo impressionante. E aqui o diabo está a pedir para que Jesus, em vez de honrar e glorificar o Pai, que volte as costas ao Pai e o adore a ele, a Satanás. Ele sempre quis substituir Deus. Como? Satanás sempre quis substituir Sim, Deus. Satanás quer e quis ser Deus, o diabo quer ser servido, quer ser adorado, e muitos fazem-no até sem o saberem. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, capítulo 13, na revelação do anticristo e do falso profeta, vemos que a principal exigência é de adoração satânica ao anticristo e a Satanás. Leiam o capítulo 13 de Apocalipse. Agora, vejam aqui, e não esqueçamos isto, o diabo quer ser adorado e muitos adoram-no sem o saberem. A palavra de Deus diz-nos, muitos pensam que estão a adorar a Deus. Em este capítulo 20, num dos mandamentos, este capítulo 20, versículo 2, nós lemos assim. Olhem o que é que Deus diz aqui com muita clareza. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, a casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ora, Deus proíbe a adoração que não seja unicamente a Ele, proíbe a idolatria, as imagens. E quando nós chegamos, por exemplo, a 1 Coríntios 10, em que Paulo está a escrever àquela igreja de Corinto em que muitos sucumbiram em relação a este mandamento de Deus, vejam o que é que ele diz aqui em 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? O ídolo, a imagem, é alguma coisa? Então o que é uma imagem? Aqueles que pensam que é uma coisa inofensiva, que não tem... Vejam. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, olhem, Paulo está a dizer o que é que está a acontecer quando alguém se curva a uma imagem. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, nos sacrifícios a esses ídolos, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quer que sejais participantes com os demónios. Então, quando uma pessoa presta qualquer adoração, ou há quem utilize quer usar uma palavra mais soft, que é veneração, outra coisa. Tudo o que não seja adoração, louvor e prostrar-se e servir a Deus é idolatria. E está a fazer o quê? Está a adorar, está a colocar-se perante os demónios, perante Satanás. É o que ele está aqui a pedir. E nesta tentação, Satanás mostra aquilo que ele é na sua natureza. Aquilo que o Daniel estava a dizer. E vamos ver aqui alguns versículos para os irmãos verem o que é que Satanás é neste momento no mundo. E isso é o que diz a palavra de Deus. Veja o que é que diz João capítulo 12, versículo 31. Diz assim: agora é o juízo deste mundo, é Jesus que fala. Agora será expulso o príncipe deste mundo, que é Satanás. No capítulo 14, versículo 30, Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. E no capítulo 16, versículo 11,
diz, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Também segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, temos mais uma referência a Satanás, diz, nos quais, no versículo 3 diz, mas saindo o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, o Deus deste século, desta geração, e todas até ao fim do mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E em Efésios capítulo 6, que é uma revelação da batalha que nós temos permanentemente, que é uma batalha espiritual, Efésios 6,12, vejam, olhem o que diz aqui, Efésios 6,12, guardemos isto no nosso coração, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, na resposta, voltando lá à tentação de Jesus, no versículo 10, na resposta Jesus diz, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Portanto, a nossa adoração, o nosso serviço, o nosso louvor é unicamente ao nosso Deus. E então vejam a resposta de Jesus, vai-te. Jesus expulsa Satanás dali da sua presença, e assim nós também devemos ter este cuidado de não sucumbirmos às tentações diabólicas. Apenas Deus deve ser adorado. E reparem que naquilo que Jesus disse, vejam, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Irmãos, para concluir, lições importantes a reter aqui, a tentação de Jesus e as nossas tentações. Nenhuma pessoa, por mais santo que seja, mais zeloso, mais dedicado, mais fiel, nenhum de nós está livre da tentação. Jesus, Deus em carne, foi tentado. A vitória sobre a tentação e sobre o nosso adversário está na palavra de Deus, que é chamada a espada do Espírito. Em terceiro lugar, ser tentado, mesmo das piores coisas, das piores abominações, enquanto nós resistirmos e não cairmos, ser tentado não é pecado. Porque Jesus foi tentado, mas não caiu, não pecou. Ser tentado não é pecado. E em quarto lugar, não há nenhuma tentação que na sua forma e natureza seja irresistível. Não há nenhuma. Não podemos dizer, olha, não podia mesmo resistir. Era impossível. Era impossível. Ninguém conseguia resistir àquela tentação. Não é verdade. Porque, 1 aos Coríntios, guardemos isto também no nosso coração, um versículo que eu decorei ainda em jovem. 1 aos Coríntios 10, 13, é também um versículo que nos ensina sobre a tentação. Veja o que é que diz. Não veio sobre vós tentação, portanto, vão surgir tentações. Mas diz, olha, mas não virá tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E aqui o que é que entra? A nossa livre escolha. Deus diz, olha, todas as tentações são possíveis de vencer. E eu vou-te dar a força. E eu vou estar ao teu lado. Olha como é que Jesus venceu. Podes vencer. Tens é que querer. Tens é que dizer não. Tens é que se calhar fechar os olhos, desviar o olhar, pensar noutra coisa, desviar-te, fugir. Não é? Paulo dizia, fugir da prostituição, não é? Temos é que fugir às vezes. O que é que fez José?
Fugiu. Fugiu? Fugiu. Era uma grande tentação e ele venceu. Portanto, irmãos, depois de ter derrotado o diabo, versículo 11, o que é que nós lemos? Lá em Mateus 4, diz: então o diabo deixa, vencemos, a tentação desaparece, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Portanto, irmãos, o diabo deixa-nos quando nós resistimos e vencemos. Irmãos, assim como Jesus venceu, e porque Jesus venceu nesta tentação, nós também podemos vencer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos então concluir.